Módulo 2. Se você chegou até aqui comigo, então agora vem uma parte maravilhosa, tá? Quero que você preste bem atenção. Esse é o momento em que eu quero que você tenha um espírito de oração, certo? E eu quero orar antes da gente entrar nesse módulo 2. Amém? Então, põe a mão no seu coração aí que a gente vai ter um momento aqui de oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque chegamos até aqui. Em nome de Jesus, agora eu repreendo todo ataque de Satanás, toda interferência, em nome de Jesus, seja na internet, seja com distrações, em nome de Jesus, seja com pensamentos contrários, seja com falta de concentração, em nome de Jesus, eu repreendo todo ataque de Satanás. Pai querido, que esse seja um momento de crescimento, de sabedoria aplicada na vida de cada um que está ouvindo agora esse curso. Senhor, eu te peço agora também, abençoa a vida, a família de cada um e de tudo aquilo que nós vamos tratar agora, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá para o nosso módulo 2. Agora nós vamos tratar sobre os dons espirituais. O que acontece? Essa é uma parte assim que há uma controvérsia enorme entre as doutrinas cristãs. Mas eu não quero controvérsias. Eu quero aquilo que a palavra diz sobre isso, e é isso que eu vou ensinar, é isso que eu vou trazer aqui para vocês. Então nós vamos ler lá Efésios 6, 11 a 17, que diz: os dons espirituais. Vistam-se com toda a armadura de Deus dada a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como centurião. Vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia da paz, que aqui é o Evangelho, e levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Efésios 6, 11 a 17. Nós vamos tratar sobre esse versículo e tudo aquilo que os dons espirituais são. Aqui muitas pessoas acham, falam assim, isso daqui é apenas uma parábola. Isso aqui é mais do que isso. Aqui Deus está dando aqui para nós algo poderoso, dizendo que existe um escudo de fé, existe algo fundamental que nós precisamos ter compreensão e entendimento da palavra de Deus para que possamos caminhar firmes e resistir ao mal, porque muitas vezes, nós acabamos nos deixando recuando quando nós deveríamos avançar. E é isso que eu quero trazer para vocês. Amém? O que são os dons espirituais? A unção de Deus, ela é o resultado da fusão entre a palavra, ou seja, a Bíblia, o conhecimento bíblico e o Espírito de Deus em nós, né? A preparação que Deus oferece para o servo de Cristo, nesse futuro, exercitando a unção de Deus, visa em parte torná-lo receptivo e obediente ao Espírito Santo. Nesse caso, os dons são efetivamente armas espirituais, ou seja, um revestimento dado por Deus para que você possa lutar espiritualmente. Em determinados, ou seja, tomar determinadas atitudes que parecem muito físicas, mas na verdade são extremamente espirituais. E ter essa consciência de que você precisa lutar nesse mundo espiritual. Nesse caso, você vai exercitar
o bom combate. É exatamente isso que representa o bom combate. Lutar contra as ordens das trevas. O bom combate que a Bíblia diz e que o Paulo se referiu ao Novo Testamento. Vamos ler lá 1 Timóteo 6:12. Milita a boa milícia da fé, né? Toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Então, militar o bom combate da fé, o momento de luta da fé, tomando posse da vida eterna. Muita gente não toma posse da vida eterna. Muita gente não entende o que significa a vida eterna e por conta disso não toma posse em Cristo Jesus daquilo que Deus nos deu. Quando eu falo tomar posse de Cristo Jesus, é aceitar Jesus e falar assim: sigo a Cristo, sigo vivendo aquilo que a palavra de Deus nos deu. Isso é tomar posse. E aí, se formos receptivos ao Espírito Santo, nós nunca vamos desfrutar as experiências que a Bíblia fala. E aí a gente viu alguns pontos, por exemplo, as visões, os sonhos, o discernimento. Nós não teremos isso, porque nós também não temos acesso ao recebimento dos dons do Espírito de Deus. É importante que nós sejamos receptivos ao Espírito Santo. Alguns cristãos, infelizmente, hoje têm medo, tá? Tem medo das manifestações do Espírito. Outros têm pouquíssimo interesse nos dons espirituais, porque eles entendem que isso é algo incontrolável. E outra coisa, Satanás, ele é muito astuto. Ele gosta de se camuflar. Ele gosta de se camuflar, né? Ele gosta de se colocar ali meio escondido no meio, né? Daqueles que ministram para poder incitar coisas ruins, para incitar, mas não adianta. Quando os dons espirituais começam a se mover, ele não consegue. As camuflagens caem. Primeira coisa. Aliás, eu vou dar aqui uma dica para você. Quando você quer saber se é Satanás ou não, sabe o que você faz? Você diz assim, em nome de Jesus, toda camuflagem das trevas eu retiro agora. Você vai ver o que vai acontecer. O modo como Satanás tenta se esconder cai na hora, porque ele não consegue mais se esconder. Essa é a palavra que Deus nos deu. Deus nos deu autoridade, mas para isso você precisa ter o discernimento de Deus. Você precisa ter o discernimento de saber lutar. Tem muita gente que vai expulsar demônio e leva um cacete. Por quê? Porque não tem direcionamento, não sabe como lutar, não tem a estratégia certa. Qual que é a estratégia certa? Chamar o líder maior. Qual é o seu nome, demônio? O que você está fazendo aí? E muitas vezes ele está ligado diretamente a um pecado que a pessoa cometeu. Peça ao Espírito Santo para saber como ele entrou, o que ele fez, como que ele atua na vida da pessoa. Aí está o direcionamento. E o Espírito Santo, ele fala sobre isso. Ele te dá esse direcionamento. Você não precisa ter medo. Você não precisa, mas aquele que teme, aquele que tem medo, quando o cristão ele tem medo, a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo, certo? Se você teme, você não faz. Se você teme, você não ama. Se você teme, você não vai para frente, porque você tem medo. E aqueles que têm medo não conseguem cumprir, não conseguem lidar com os dons, com libertação, não conseguem enfrentar as trevas, porque temem, porque morrem de medo. As manifestações do Espírito Santo são dadas como armas poderosas de guerra. E Satanás sabe disso e ele não quer. É a mesma coisa que você. Vamos pensar lá. Existe um antídoto para algo terrível, né? E o malfeitor lá não quer que você saiba sobre esse antídoto. Ele vai fazer de tudo para você não chegar nesse resultado. É exatamente isso que acontece. Já ouvi, por exemplo, pessoas dizendo: ai, Michele, mas se eu atuar em libertação, Satanás vai vir correndo para me atacar. Bom, quando você atua em libertação, é verdade que você vai. Como é que vou falar isso para você? Haverão momentos em que Satanás vai se colocar contrário a você. Mas a Bíblia também diz que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O que isso quer dizer?
que se você fala em nome de Jesus, saia da minha frente, em nome de Jesus, não ataque, não faça isso, em nome de Jesus. Pronto. Essa é a arma do cristão. É por isso que nós somos combatidos. É por isso que nós precisamos ser neutralizados. A nossa força precisa ser neutralizada porque Satanás ele quer exatamente isso, para que nós não tenhamos essa autoridade no mundo espiritual. Então, 8:9. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Todo cristão que tem medo é porque ele está na carne. E não adianta me falar, ai, Michele, para, veja bem, não é bem assim. Não veja bem nada. Ou você teme, ou você não teme. Ou você enfrenta, ou você não enfrenta. Ai, Michele, mas então isso quer dizer que você é perfeita e não tem seus tempos ruins. Eu tenho os meus momentos ruins. Eu tenho meus tempos de dificuldade, eu sou gente como você, eu tenho meus problemas. Mas a questão não é essa, é como você enfrenta tudo isso, se você se deixa levar pelos seus sentimentos, se você briga com todo mundo, se você não faz aquilo que Deus mandou porque você está sentindo que não, sei lá, que você está com medo. Não é esse o objetivo. É nessas horas em que você precisa da ministração do Senhor e fala, Senhor, eu não aguento. A minha fraqueza, eu sou fraco. E nesse momento eu preciso que o Senhor me realize algo em mim. Porque a Bíblia também diz: quando sou fraco, aí é que sou forte. Esse versículo está falando exatamente sobre as nossas fraquezas, o nosso sentimento de, às vezes, que acontece de inferioridade, de frouxidão, de desespero, de tristeza, de dor, de sei lá mais o que. Mas é nossas horas que a gente precisa se levantar e falar: não, tá amarrado em nome de Jesus. Eu não aceito, Satanás, você fazer isso comigo. Vejam que nesse momento é preciso também que as igrejas se levantem como ministérios, que cumpram a palavra. Então, 1 Coríntios diz: de maneira que não falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1:7. O que acontece? As igrejas também têm o seu momento de dificuldade, em que elas precisam se levantar e falar: Senhor, precisa que seja derramado, precisa coisas que mudem nessa igreja, precisam situações que sejam renovadas, questões que sejam trabalhadas, libertação que seja concedida sobre esse povo. Mas para isso, é necessário um derramar do Espírito Santo sobre esse povo. Né? E aí começa um novo tempo. E aí a Bíblia diz assim: mas quais dons? Quais dons? E a Bíblia explica acerca dos dons espirituais para que nós não sejamos ignorantes. Porque se nós formos ignorantes, nós não vamos manejar bem a palavra de Deus, acessar aquilo que Deus tem e desfrutar tudo aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, tanto para fazer quanto a honra que o Senhor coloca para que a gente cumpra o ministério que Ele nos deu. Porque existe honra nisso. O Senhor, Ele honra os teus filhos. Existe honra nisso. Os dons são diversos porque os serviços e as realizações dentro das igrejas e dos ministérios são muitos. Mas o Espírito Santo atua em todos os dons e em todas as pessoas que são cheias do Espírito Santo. O que quer dizer isso? Que os dons, eles não são propriedade nossa. Eles são o exercício do Espírito Santo através de nós. Isso é poderoso, porque você entende humildemente que a unção de Deus é do Senhor, para o Senhor, com o propósito para servir a Deus. Para o Senhor também, tudo é para Ele, por Ele e para Ele. É a sua humildade. Você é um servo do Senhor para o exercício da palavra de Deus. Então vamos ler lá Mateus 13, 11, 12. Diz assim: Ele respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aqueles que têm, se dará mais, e terá em abundância, mas aqueles que não têm, até aquilo que têm lhes será tirado. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim: nossa, mas isso daqui é muito duro, muito difícil, muito pesaroso. Então eu quero que você pense o seguinte: o Senhor colocou sobre as suas mãos algo, uma potência, algo muito importante, mas você não fez nada com aquilo. E o pouco que você tem foi minguando, minguando, minguando.
É isso que acontece com as pessoas que não exercitam. Mas quanto mais você faz, mais Deus derrama sobre você. Quanto mais administrador você for sobre algo, uma centelha, algo que Deus colocou, um pequeno ministério, algo pequeno para a tua vida, que você fala assim, nossa, é tão pequeno isso. Pois é, você dando valor a isso, Deus vai acrescentando mais. Porque o Senhor quer derramar mais. Só que se Ele derrama grandes coisas, você não tem fé o suficiente para exercitar tudo isso. Vai ser um problema, uma maldição na sua vida. E o Senhor não quer. Ele quer que você administre com riqueza, com prosperidade, com alegria. O grande problema das pessoas é que têm um pensamento pequeno, não existe prosperidade naquilo que elas estão fazendo. É um pensamento medíocre, sempre na mediocridade. Vou te dar um exemplo disso, que as pessoas, eu acabei tendo mais contato com isso, são pessoas que Deus deu a ela livros, tá? Deus deu a ela livros. E ela diz assim, mas como que eu vou publicar isso? Como que eu vou fazer aquilo? Eu não entendo, eu não sei. E aí, mas Deus deu para que ela escreva e ela está se preocupando como que ela vai publicar. Deus deu a ela uma tarefa, escrever, mas ela não fez isso. Ela se preocupou com outra coisa que era como que ela iria publicar, como que ela iria vender nas livrarias. Daí ela acha aquilo tão absurdo que ela pensa assim: eu nunca vou escrever esse livro. E ela, em vez de sentar e escrever aquilo que Deus deu para ela, porque depois virão as outras coisas, não, ela está preocupada com algo que Deus não deu. Deus não falou para ela publicar. Deus disse para ela escrever, porque a publicação virá depois. Ele vai decidir como vai fazer isso. Quantas vezes encontrei pessoas que disseram para mim: pois é, Deus me deu um livro também. E eu pergunto: cadê o seu livro? Já posso ler? E a pessoa diz: não, eu acabei não terminando ou eu não fiz. Isso acontece com vários aspectos da vida da gente. Pessoas que receberam dons específicos para cumprir em determinada área e não fazem, porque elas ficam preocupadas em como realizar e esquece que Deus deu a ela uma tarefa e ela não fez. Vou te dar um outro exemplo. O Senhor, há 3 anos atrás, me deu uma peça de balé. Eu não sei balé, gente. Nunca fiz balé, na verdade eu fiz karatê ao longo da minha adolescência, né? Fiz karatê, fui até a faixa preta, gostava muito, ia para campeonato, foi o máximo que eu fiz. Eu nunca fiz balé na minha vida, mas um belo dia eu estava sentada e me veio assim algo surreal sobre uma peça de balé e eu sentei e falei: nossa, vou escrever. Escrevi tudo aquilo. Falei: gente, como que eu vou aplicar isso um dia? Não sei, mas vou deixar aqui. Se o senhor falou para eu escrever, eu vou escrever. E escrevi aquilo que o senhor me deu. Ano passado, no final do ano passado, eu fiz uma peça de balé, achei uma bailarina e nós conseguimos terminar. Arrumamos um teatro e aquilo ficou maravilhoso. Mas por quê? Porque lá atrás eu fui obediente e escrevi essa peça. Não sabia nem como, nem quando, o que eu iria fazer, como iria fazer, mas há 3 anos atrás eu escrevi essa peça. Um outro exemplo é com relação ao livro Entre Leões. Eu pedi ao Senhor um livro que impactasse a vida dos jovens. Eu não sabia como se daria isso, como que eu iria fazer. Eu simplesmente pedi e o Senhor me inspirou a escrever, me deu esse livro. Eu escrevi em 4 meses o primeiro livro do Entre Leões. Como que eu ia publicar tudo isso? Não sei. Mas ao longo desse processo, o Senhor me deu a forma que iria ministrar. Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Esse é o primeiro livro que eu escrevi quando eu estava nos Estados Unidos. Né? Eu não perguntei como eu iria fazer, que capa teria, onde eu iria publicar, para onde eu iria mandar meu livro. Eu não fiz essas perguntas. Eu simplesmente sentei lá e escrevi. Depois que eu escrevi, e ao longo desse processo, o Senhor me fez andar por várias situações e eu fui estudar como publicar um livro, porque eu falei, precisava. E ano passado surgiu o Entre Leões 2, que é o segundo livro que eu também escrevi. E tem o terceiro, que agora já está indo para uma possível revisão. Mas o que eu quero dizer isso para você? Que Deus te dá uma tarefa, Ele não quer que você pergunte como. Ele quer que você execute essa tarefa. Ele quer que você realize.
Ele não quer que você fique perguntando por quê, por quê, por quê. Ele quer que você vá e faça, realize. Se o Senhor te deu um livro, escreva. Como depois esse livro vai se tornar efetivamente um livro, não interessa. O Senhor vai te dar os meios para fazer, vai te dar o dinheiro para fazer, vai potencializar a sua vida, te dando prosperidade. Mas o primeiro ponto que eu quero te dizer é que os dons se movem através de fé. Você precisa ter fé naquilo que o Senhor deu, naquilo que o Senhor falou, na palavra que o Senhor te deu. Porque se você não tiver fé, você não vai se mover. E se você não se mover, você não vai receber. Você não vai ter um livro para falar sobre. Você não vai ter nada para falar sobre, porque você nunca se moveu para Deus fazer. E os dons é a mesma coisa. Outro ponto importante: os dons espirituais são concedidos a cada um visando um fim proveitoso, tais como a salvação, edificação das pessoas dentro de uma ministração dirigida pelo Espírito Santo. Mais uma vez, você precisa ser governado pelo Espírito Santo. Eu sempre digo uma coisa bem importante que eu quero falar para você: os únicos que podem parar a unção do Senhor e o Espírito Santo, sabe quem são? Os próprios crentes, os únicos. Porque a Bíblia diz que o Espírito está sujeito ao profeta. Ou seja, aqueles que se movem pelo poder de Deus podem dizer, não quero, não vou. Nem Satanás pode falar que não vai se mover, porque Satanás tem que sair na hora que o Espírito Santo diz para ele, saia. Mas nós acabamos literalmente colocando entraves no mover do Espírito Santo por causa da nossa falta de fé, da nossa falta de entrega. E também da falta de visão com relação ao aproveitamento daquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas. Muitas vezes Deus quer fazer com poder, autoridade, e aquilo não sai do lugar. Por quê? Não existe poder e autoridade, a pessoa não quer, ela tem medo desse mover, ela tem medo do que vai acontecer, porque aquilo que acontece pelo Espírito Santo não se controla. Você não controla tudo que vai acontecer. Então, eu quero dizer para você que vamos ler lá 1 Coríntios 12, 1 a 11. Então vamos ver lá o que a Bíblia fala sobre os dons, certo? Então vamos lá. 1 Coríntios 12, 1 a 11. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éramos gentios, levados aos ídolos mudos conforme éramos guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, que é amaldiçoado, né? Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o qual for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de milagres, a outro, profecia, e a outro, dom de discernimento de espírito, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Que lindo, né? Então, se você nunca prestou atenção nesse versículo, então preste. O que Deus está dizendo aqui? Paulo está falando que ele não quer que nós, cristãos, sejamos ignorantes, que não venhamos a pensar, não tenhamos conhecimento. O que é ignorante? Não ter conhecimento sobre isso. Porque o que acontece? Se você não tem conhecimento, você acaba sendo guiado por ídolos mudos. O que são ídolos mudos? Muita gente pensa assim, ídolo é só aqueles ídolos que as pessoas colocam lá na casa delas, tem um ídolo de cada coisa, um santo diferente, ou um Exu, sei lá do que, são coisas pequenas em que as pessoas adoram aquilo ali, ídolos mudos.
Mas eu quero falar uma coisa para você que você preste bem atenção sobre isso. Ídolos pode ser qualquer coisa que tire você da presença de Deus. Ídolo pode ser a tua Netflix, ídolo pode ser teu carro, ídolo pode ser o dinheiro, ídolo pode ser tua conta bancária, ídolo pode ser a tua preguiça, ídolo pode ser tudo aquilo que te retira da presença de Deus, que te faz comer o teu tempo e que você louva constantemente. O que é louvar constantemente? Você busca estar na presença disso em todos os momentos. Os teus pensamentos, os teus desejos, as tuas afirmações são todas voltadas para esses ídolos, que podem ser muitas coisas na sua vida. Se retira você da presença de Deus, isso é um ídolo. Pode ser sexo, pornografia, pode ser muitas outras coisas. Filmes constantemente você tem que assistir aquilo, né, para você só descansa quando você olha para esse filme o tempo inteiro, te retira, é o seu louvor. Quando você quer se apresentar diante do Senhor, você estar louvando a presença de Deus, ou seja, toda a sua atenção, corpo, alma e espírito está voltado para aquilo. Um ídolo é exatamente isso, faz de você refém. Ele quer que você tenha toda a sua atenção para ele, e pode ser muitas coisas. Porque Deus não é uma coisa, Deus é uma pessoa. Estar na presença dele é relacionamento. Um ídolo, ele não se relaciona com você. Por isso que pode ser muitas coisas. Porque ele não se relaciona. Ele está mudo, olhando para você. E você está se relacionando com ele. Você precisa dele. Você busca aquilo constantemente e você nem presta mais atenção. Porque tudo que você é, que você tem, você está olhando para isso e buscando a afirmação desse seu ídolo. Pode ser muita coisa. Tenho certeza que agora o Espírito Santo está ministrando no seu coração quais são os seus ídolos e que precisam ser renunciados para que o Espírito Santo possa atuar na sua vida, derramando os dons espirituais sobre você. Quero dizer que muitas vezes a gente julga outras pessoas, mas não presta atenção no tamanho da trave que está dentro do seu olho. Isso é algo muito, 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 muito triste. Amém? Bom, vamos para o próximo passo aqui, que eu quero falar para você é o seguinte. O que é zelo? Dedicação exclusiva e intensa. Desvelo, cuidado. É dessa maneira que devemos buscar os dons espirituais, com muito zelo, para que sejamos úteis no reino espiritual. Dom significa trabalho. E olha, minha filha, põe trabalho nisso. Uma coisa se desdobra em outra e vai, a gente, pessoas precisam e muitas coisas acontecem. Porque nós precisamos ser úteis no reino de Deus. Veja só que o trigo tem utilidade, mas a palha não serve para nada a não ser para ser queimada. Você tem sido trigo ou palha? Se você tem sido trigo, o Senhor vai colocar você no celeiro. Se você tem sido palha, o Senhor vai queimar essa palha. Vamos ler lá Mateus 3,12 que vai falar sobre isso. E em uma mão tem a pá, e limpará a sua eira. O que é a eira? O lugar onde ficam as plantações de trigo. E recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com o fogo que nunca se apagará. Então aqui a gente tem aquilo que Deus falou sobre os dons. Uma coisa importante é que nós temos incontáveis bênçãos de Deus em Cristo Jesus, e entre elas os dons espirituais, que receberemos quando formos cheios do Espírito Santo. O Senhor quer que nós sejamos cheios. Existe aqui uma controvérsia, e eu até gostaria de falar para você que vejo isso com péssimos olhos, de que mas eu fui cheio quando recebi o Espírito Santo. É verdade que você recebeu o Espírito Santo quando recebeu a Jesus Cristo, tá? Então você recebeu Jesus. Só que ser cheio do Espírito Santo é o processo que você tem que passar para perdoar, renunciar aos seus pecados, porque antes de receber a Jesus existia um outro Deus na sua vida. Ter novos hábitos, ter a leitura da palavra e saber aplicar essa palavra na sua vida, começar a ter sabedoria nas suas novas escolhas, colocar Jesus no centro da sua vida, e esse é o processo. Esse é o processo. Eu quero ler com vocês lá Efésios
1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. O que ele está dizendo aqui, né? Quando Jesus ascendeu aos céus, ele derramou sobre nós muitas bênçãos. Que essas bênçãos precisam ser exercitadas aqui na terra. Ele cumpriu todo o processo de morte, ressurreição, tudo aquilo. Aliás, eu quero indicar para você uma leitura, tá na nossa editora. Esse é o livro aqui que a gente publicou pela editora Cides, né? Esse é o livro que vai contar todo o momento em que Jesus foi crucificado e o que significou a crucificação de Cristo. Por que Jesus tinha que ser por que Jesus ali tinha que ser traído por um dos seus discípulos? Por que Jesus tinha que sofrer toda aquela tortura? Isso responde, inclusive, o que está escrito nesse versículo, que Deus nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, porque Ele morreu por nós. Então aqui está contando toda essa saga, toda a jornada de Jesus na crucificação, cada aspecto, cada sofrimento, e o que representou isso. Então eu indico a leitura aí para você ter um crescimento espiritual. Entra lá na nossa na editora, adquira seu livro, dá de presente pro seu amigo lá que tá reclamando, tá reclamando? Tá reclamando? Então dá uma olhada para ver o que Jesus fez na cruz por você. Esse livro, olha, eu choro toda vez que eu leio. Vou deixar o link embaixo aqui para vocês terem acesso lá, o link desse livro aqui, ó. Bem? Então vamos lá. Bom, o que é ser receptivo ao Espírito Santo? Vamos começar daí uma próxima aula só sobre isso agora.